Nas últimas 24 horas, quanto tempo você passou consumindo conteúdo na internet e quanto tempo você passou produzindo algo que veio de você? Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que usa a internet e uma pessoa que a internet usa. Percebe a diferença? Eu não vou negar que mesmo eu sendo muito curiosa, gostando de estudar, me esforçando para estar consciente das minhas ações, durante algum tempo da minha vida eu fui a pessoa usada pela internet. E é fato que às vezes eu ainda caio nessa cilada, mas hoje é muito mais fácil de perceber e sair, e é isso que eu quero te mostrar. Porque é desse lado aqui que a satisfação de verdade na vida mora. Antes de qualquer coisa, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa aqui o seu like, seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify. É muito importante para o alcance do meu trabalho. Sempre que você vem aqui, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida e também compartilha com mais pessoas. Então vamos lá! Eu já me peguei em vários momentos da minha trajetória consumindo no automático, que é quando a gente tá rolando feed sem parar, assistindo conteúdo atrás de conteúdo, sempre com aquela sensação de que você tá aprendendo alguma coisa, mas raramente de fato transformando esse aprendizado em criação. Uma vez eu fui provocada pela seguinte pergunta de um amigo meu: o que foi que você viu nas últimas 24 horas nas redes sociais? O que você lembra de ter visto? E eu vou te dizer que eu até lembrava, mas não foi isso que me pegou nessa pergunta. O que me pegou foi saber que eu lembrava de poucas coisas, e geralmente eram as coisas ali que eu tava consumindo intencionalmente, mas que logo depois eu entrei num looping eterno de ver coisas que eu não estava escolhendo. E vai piorar. Eu percebi que eu não fiquei mais feliz depois disso, ou mais satisfeita. Eu duvido que você saia feliz depois de uma sessão de 1 hora rolando TikTok, Instagram, especialmente sabendo que você poderia ou deveria estar fazendo outras tarefas nesse tempo. Existe um abismo entre intencionalmente consumir algo e ficar preso naquilo. E isso é resultado de uma superestimulação crônica. O seu sistema nervoso ele tá tão viciado nessa dopamina rápida que qualquer coisa que exija um pouco mais de esforço, ou seja, as coisas da vida real, parece pesado demais para você começar. E eu sei, consumir conteúdo dá sim uma sensação de estar evoluindo sem exigir que você evolua de verdade. Você assiste um vídeo sobre produtividade e aí você se sente um pouco mais produtivo. Você lê um post sobre liderança e sente que virou um líder melhor. Você consome inspiração em looping e tem a sensação que você tá se movendo quando você tá ficando exatamente no mesmo lugar. É uma ilusão muito bem construída e eu vim aqui quebrar essa ilusão. A questão é que as plataformas sabem disso, elas foram desenhadas para isso, para te manter num estado constante de consumo passivo, e o consumidor passivo ele é fiel, porque é um consumidor que não pensa, que não engaja a energia para realmente ter alguma objeção, para fazer esforço, ele só vai ficando. E o problema aqui é que Deus não te criou para isso, para ser um mero consumidor, um mero espectador da vida alheia. Deus te criou para criar, para pensar, para resolver, para deixar alguma coisa no mundo que não existia antes de você aparecer. E enquanto você tá no automático, no scroll ali das telas, isso não acontece. E muito pior, vai ficando cada vez mais difícil, vai reduzindo mais a possibilidade de que isso aconteça. Então o que mudou pra mim? Primeiro de tudo, eu parei de romantizar esse consumo. Eu entendi que consumir sem intenção não é um descanso. Tem muita gente que fala: mas eu tô aqui descansando, vendo coisas na internet. Não, você tá fugindo. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O descanso te restaura, enquanto a fuga te deixa anestesiado. E você sai desse momento mais cansado do que você entrou nele. E para descobrir como isso realmente te afeta, é só você se perguntar como eu me perguntei. Eu saio dessas sessões de redes sociais me sentindo mais cansada ou energizada e feliz? O segundo é que eu me forcei a criar antes de consumir. Hoje uma boa parte do meu tempo é tomada pela criação de conteúdo, então eu produzo conteúdo diariamente para o Instagram, eu faço treinamento corporativo, mentoria, episódios aqui no YouTube, lives semanais, eventos, e tudo isso requer criação, requer buscar inspiração e conectar isso com as minhas próprias ideias. Então hoje, quando é dia de produzir, de construir, de criar, eu não me permito consumir antes desse processo. Eu deixo a minha cabeça livre para que ela mesma faça as suas próprias conexões sem ser bombardeada por outros estímulos. Isso mudou bastante a minha relação de poder ali
com a tecnologia. E para você que não cria conteúdo, como eu faço, você pode ter o hábito de, antes de acessar as redes, você fazer alguma coisa sua. Cara, seja escrever uma frase, uma reflexão, resolver um problema mais complexo, importante, mas fazer algo primeiro que engaje o seu próprio cérebro antes de recepcionar todas essas informações. O terceiro, e esse é o mais importante, é que eu entendi que a criação ela não precisa ser perfeita para ser válida, e essa é uma armadilha que trava a maioria das pessoas ali num sistema de consumo eterno. Ela se justifica de que está consumindo conteúdo para ter inspiração, mas ela acaba perdendo a mão. Quanto mais ela consome, mais ela se compara. Quanto mais ela consome, mais ela aumenta a régua. Quanto mais ela consome, mais ela fica esperando o momento certo, por uma ideia boa o suficiente para ser compartilhada. Enquanto você espera pela perfeição, você não cria nada. E não criar nada te mantém exatamente onde você está, consumindo aquilo que outras pessoas tiveram a coragem de criar imperfeito. Eu gosto muito de pensar que tudo nessa vida precisou primeiro da coragem de alguém para colocar uma ideia imperfeita no mundo, receber o feedback daquilo e ir fazendo as melhorias. No fim do dia, não tem como você melhorar algo que sequer existe, entende? Então eu preciso que você acredite quando eu te digo que existe algo dentro de você que só vai ser ativado quando você criar. E você precisa se permitir experienciar isso para chegar também nas suas conclusões. Isso que se ativa dentro de você é um estado interno, sabe? É uma clareza, é uma coisa que não vai vir de fora, é uma sensação de paz, de presença que as redes sociais e a rolagem elas nunca vão te dar. É um fortalecimento da sua própria identidade que vai acontecendo sempre que você escolhe produzir e não só consumir. Nós estamos fartos de ideias, obesos mentalmente, mas rasos de aplicações disso tudo. E você não precisa de motivação para assumir esse papel, você só precisa ter postura, tomar uma decisão, fazer pequenas escolhas todos os dias e se colocar no mundo como alguém que escolheu contribuir com ele e não só passar por ele. E o melhor de tudo é que quando você começa a criar de verdade, você também consome melhor, com mais critério, com muito mais intenção, sua curadoria ali melhora, você não acata qualquer coisa que aparece na tela e você começa a buscar realmente o que alimenta aquilo que você está construindo. Então a criação te torna mais seletivo, mais presente, mais você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já fez algo que a maioria das pessoas nem consegue mais fazer, que é ficar aí com uma ideia assistindo uma pessoa por mais de 90 segundos. A pergunta que fica é, o que você vai fazer com isso? Porque você pode fechar esse vídeo, abrir o próximo e simplesmente continuar o mesmo ciclo na sua vida. Ou você pode pausar aqui, pegar um papel e, sei lá, escrever uma coisa, alguma coisa que você quer criar. Não precisa publicar, não precisa vender, é só criar. E criar não tem nada a ver com ser algo bom o suficiente para ser aprovado por outras pessoas. Tem a ver com expandir o seu ser para o mundo, dar vida, forma, cor, sentimento para alguma coisa. Então pausa e cria agora mesmo que pequeno, só para você ver o que acontece quando você para de consumir a sua própria vida e você começa a construí-la. Eu te vejo no próximo episódio.